Olá, amigos! Seja bem-vindo a mais uma história do cinema que mistura talento, sucesso e tragédia. Hoje vamos conhecer a vida de um dos atores mais brilhantes e também mais controversos de Hollywood, Kevin Spacey. Um homem que conquistou o mundo com seu talento, que foi admirado por críticos e fãs e que parecia ter uma carreira intocável. Mas o que levou essa estrela a cair tão rapidamente? Por que um dos maiores atores de sua geração se tornou um dos nomes mais polêmicos da indústria? Acompanhe esta jornada completa, da glória à ruína, de Kevin Spacey, um artista que viveu o sonho e o pesadelo de Hollywood. Kevin Spacey Fowler nasceu em 12 de julho de 1959, na cidade de South Orange, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Filho de Thomas Fowler, um redator técnico, e Kathleen, uma secretária, Spacey cresceu em um ambiente familiar difícil. Ele mesmo, anos mais tarde, descreveria a relação com o pai como extremamente complicada, marcada por rigidez e distanciamento. Durante a infância, Kevin desenvolveu uma personalidade reservada, mas encontrou uma forma de escapar da realidade: a atuação. No colégio, começou a se destacar em peças escolares, imitando vozes e interpretando personagens com uma naturalidade impressionante. Logo ficou claro que ele tinha um talento nato para o teatro. Após se formar, mudou-se para Los Angeles e depois para Nova York, onde ingressou na prestigiada Juilliard School, uma das escolas de artes mais reconhecidas do mundo. Lá, aperfeiçoou suas habilidades e começou a construir os alicerces de uma carreira sólida. Nos anos 80, Spacey passou a atuar em diversas produções teatrais, sendo elogiado por sua versatilidade e intensidade. Um de seus primeiros mentores foi o lendário ator Jack Lemmon, que o inspirou a seguir firme na carreira. Lemmon chegou a chamá-lo de "meu filho artístico", e a amizade entre os dois seria lembrada por Spacey até muitos anos depois. O cinema logo percebeu aquele talento em comum. Kevin Spacey começou com pequenos papéis em filmes e séries, mas a virada veio em 1995, quando estrelou Os Suspeitos, The Usual Suspects. No papel de Verbal Kint, ele entregou uma das atuações mais enigmáticas e surpreendentes do cinema moderno. Sua performance lhe rendeu o Oscar de melhor ator coadjuvante e o transformou em um nome de peso em Hollywood. No mesmo ano, brilhou no sombrio e inesquecível Seven, Os Sete Crimes Capitais, ao lado de Brad Pitt e Morgan Freeman, interpretando o assassino misterioso John Doe. Esses dois filmes colocaram Kevin Spacey no centro das atenções, consagrando-o como um dos atores mais inteligentes e versáteis da sua geração. Nos anos seguintes, sua carreira só cresceu. Em 1999, veio o auge com Beleza Americana, American Beauty, um drama que se tornou símbolo da virada do milênio. Interpretando Lester Burnham, um homem em crise de meia-idade que se rebela contra a hipocrisia da vida suburbana, Spacey entregou uma atuação magistral, profunda, irônica e provocadora. O papel lhe rendeu o Oscar de melhor ator e consolidou sua imagem como um artista completo, capaz de expressar emoções complexas com um simples olhar. A partir daí, Kevin Spacey parecia intocável. Ele se tornaria um símbolo do cinema moderno, um ator respeitado, admirado e influente. Durante os anos 2000, Spacey manteve sua presença em Hollywood, mas também buscou novos desafios. Em 2004, tornou-se diretor artístico do Old Vic Theatre, em Londres, uma das instituições teatrais mais antigas e prestigiadas do mundo. Durante mais de uma década, ele trabalhou intensamente para revitalizar o teatro, ganhando o respeito da comunidade artística britânica. Seus colegas o descreviam como exigente, perfeccionista e carismático. Ele também começou a se aventurar na direção e na produção, mostrando que seu talento ia muito além da atuação. Foi em 2013 que Kevin Spacey alcançou uma nova geração de fãs ao protagonizar a série House of Cards, da Netflix. Interpretando o implacável político Frank Underwood, Spacey brilhou em um papel feito sob medida para ele. Um homem ambicioso, manipulador e brilhante.
A série foi um sucesso mundial e marcou uma nova era para o streaming. Seu desempenho rendeu prêmios, reconhecimento e um enorme público que o admirava pela intensidade com que mergulhava nos papéis. Parecia que Kevin Spacey tinha reinventado sua carreira, tornando-se novamente uma das figuras mais poderosas do entretenimento. Porém, no auge do sucesso, o impensável aconteceu. Em 2017, em meio à onda do movimento Me Too, que expôs casos de abuso e assédio sexual em Hollywood, Kevin Spacey foi acusado por diversos homens de comportamento inapropriado. O primeiro caso a vir a público foi o do ator Anthony Rapp, que afirmou ter sido assediado por Spacey quando ainda era menor de idade nos anos 80. As alegações chocaram o mundo do cinema e abriram caminho para outras denúncias semelhantes. Em questão de dias, a carreira de Spacey entrou em colapso. A Netflix cortou todos os laços com o ator, cancelando sua participação nas temporadas finais de House of Cards. Filmes que já estavam prontos para lançamento foram suspensos ou reeditados para removê-lo completamente, como aconteceu em Todo o Dinheiro do Mundo, dirigido por Ridley Scott. O ator, que até então era visto como um gênio do cinema, passou a ser descrito como um símbolo de abuso de poder em Hollywood. Sua reputação despencou de maneira irreversível. Além das consequências profissionais, vieram os processos judiciais. Nos Estados Unidos e no Reino Unido, Kevin Spacey enfrentou diversas acusações formais. Embora tenha sido absolvido em vários casos, o dano à sua imagem já estava feito. O público se dividiu entre aqueles que acreditavam em sua inocência e os que viam nele o retrato de uma indústria corrupta e abusiva. A partir daí, Kevin Spacey desapareceu quase completamente da mídia. Viveu um período de isolamento, raramente aparecendo em público. Durante esse tempo, começou a publicar vídeos misteriosos no YouTube, interpretando novamente o personagem Frank Underwood da série House of Cards. Esses vídeos, lançados próximos ao Natal, traziam mensagens ambíguas, nas quais o ator parecia se dirigir ao público e aos seus acusadores ao mesmo tempo. Alguns viam aquilo como uma tentativa de defesa artística, outros como uma demonstração de negação. De qualquer forma, eram sinais de que Kevin Spacey não havia desistido de ser ouvido. Com o tempo, novas reviravoltas surgiram. Em 2022, ele foi levado a julgamento em Londres e novamente foi declarado inocente de todas as acusações. Para seus defensores, essa absolvição foi a prova de que havia sido vítima de um linchamento midiático. Mas, para outros, a dúvida permanecia. A justiça pode inocentar, mas o público nem sempre perdoa. Mesmo depois de tudo, Kevin Spacey tentou dar os primeiros passos rumo a um retorno. Em 2024, apareceu em pequenas produções independentes, muitas delas europeias, em busca de uma segunda chance. Em entrevistas raras, falava sobre perdão e reconstrução, afirmando que só queria voltar a trabalhar. No entanto, a sombra do passado ainda o acompanha. Muitos estúdios evitam associar seus nomes ao dele, e o público continua dividido entre o reconhecimento do talento e a rejeição moral. Hoje, aos 66 anos, Kevin Spacey vive uma fase de reflexão. Ainda não se sabe se ele voltará de fato aos grandes papéis ou se ficará para sempre marcado pelo escândalo. Mas é impossível negar o impacto que deixou no cinema e na televisão. Sua capacidade de criar personagens complexos, de prender o espectador com um simples olhar e transformar o silêncio em drama, o tornaram um dos maiores atores de sua geração. Ao mesmo tempo, sua história é um lembrete de como o poder e a fama podem se transformar em ruína em questão de dias. A trajetória de Kevin Spacey é uma das mais intensas e tristes da história recente de Hollywood. Um artista brilhante, com um talento inegável, mas cuja vida pessoal acabou dominando sua narrativa pública. Seus filmes continuam sendo estudados, sua atuação ainda é admirada, mas o homem por trás do talento se tornou uma figura cercada de controvérsia. No fim das contas, talvez o verdadeiro drama de Kevin Spacey não esteja em nenhum de seus personagens, mas na própria história que ele acabou protagonizando. Uma história de ascensão, poder, queda e incerteza,
E assim chegamos ao fim desta jornada pela vida e pela carreira de Kevin Spacey, um artista cuja trajetória mistura genialidade e destruição, talento e polêmica, luz e sombra. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e inscreva-se para não perder mais histórias do cinema mundial. Até a próxima!